Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o duelo com o Atlético Mineiro, no Morumbi. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Boa noite. O São Paulo não vence há 5 jogos e encontrou dificuldades em cenários parecidos, né? São Paulo fica com a bola, pega um time adversário bastante no seu campo de defesa e não encontra a bola de finalização, a finalização. Cenários que o São Paulo deve encontrar na quinta-feira e no clássico contra o Corinthians. Até que ponto o torcedor pode ficar preocupado com essa queda de rendimento e você está preocupado? É natural. Preocupação, ela existe. Ela não pode se tornar uma obsessão. Até porque o São Paulo não tem feito jogos ruins. Nós temos pecado em momentos de finalizações. Nós temos tido posse de bola, nós temos buscado variações, nós temos tentado criar e estamos tendo algumas dificuldades nas conclusões. É uma realidade isso. Vem acontecendo. Na última partida aqui no Morumbi foram pelo menos 12 oportunidades claras, criadas, e não transformamos em gols. Lá fora, da mesma forma, tivemos quase 70% de posse e com pouca objetividade. É natural que isso daí passe a preocupar. Agora, nós não podemos criar, em cima de 2 decisões que estamos tendo, um ambiente em que tudo seja negativo e questionável. Ao contrário, eu tenho que procurar, dentro dos vestiários, acalmar toda a situação, motivar essa equipe e fazer com que nós não joguemos fora tudo aquilo que vem sendo realizado. É preocupante? Mas não de uma maneira excessiva. Nós temos que ter tranquilidade para que tudo flua de uma maneira natural e continuemos buscando aí os caminhos que precisamos. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Hoje teve a reestreia do Lucas. Ele atuou por 45 minutos. Eu queria que você nos contasse se esse era mesmo o planejamento por 45 minutos. E ele começou atuando aberto pelo lado direito e depois, com a entrada do Rato, ele veio jogar centralizado. O planejamento foi esse e aonde você pretende utilizar o Lucas? Obrigado. Bom, ele pode jogar em qualquer função de ataque. Conversei bastante com ele, ele vem atuando dessa maneira. Ora pelo lado esquerdo, pelo lado direito, centralizado. Ele não vê dificuldades e em razão disso, o que nós precisamos é dar-lhe condições de jogo o mais rápido possível. Vamos tentar usar o Lucas o máximo de tempo que pudermos. A previsão inicial era para 30, 40 minutos. Colocamos com a certeza de que todos os resultados, de exames e testes que ele fez foram muito positivos. Eu acho que não tivemos problema. Agora ele terá uma semana de preparação para mais um período do jogo seguinte e, após isso, a partida contra o Corinthians decisiva aqui dentro do Morumbi. Dorival, tudo bem? Ainda em cima da primeira questão, você entende também que o São Paulo ele teve uma queda de rendimento, mas para você, por que essa queda ocorre? Né? O torcedor, por exemplo, está muito ansioso com o jogo da Copa do Brasil, o clássico. Né? E isso, né, não sei se afeta os jogadores, ou para você uma queda física pode ter ocorrido, é uma oscilação natural. Por que você acha, então, na sua leitura, que o São Paulo teve essa queda, que você falou na primeira resposta, e você falou do planejamento do Rames, do Lucas. O Rames você já tem montado na cabeça alguma espécie de planejamento para ele ou ainda é muito cedo para falar? Do Rames é muito cedo, não temos como falar nesse instante. Com relação à caída, se houvesse uma caída física, nós teríamos caído de uma maneira coletiva. Não é isso que está acontecendo. Lances pontuais têm sido decisivos e pequenos erros têm nos proporcionado resultados aí, têm nos tirado a possibilidade de resultados um pouco diferentes. É uma situação que é natural, às vezes, numa equipe. Você tem que ter a consciência e a preocupação quando as coisas não acontecem coletivamente, e não é isso. O São Paulo coletivamente mantém a estrutura, mantém comportamentos, mantém e não perde em momento nenhum da partida
a sua organização. Eu acho que isso daí são pontos muito positivos. Agora, é natural que é inexplicável quando o resultado não acontece. E, queira ou não, é preocupante. É preocupante nesse sentido, nesse quesito. Mas eu não tenho dúvidas que nós estamos muito próximos, novamente, de transformarmos tudo isso em resultados. Vinha sendo assim, vinha acontecendo, de uma maneira bem natural, o time jogando com propriedade, com segurança, com equilíbrio, com muita regularidade. E não é porque alguns resultados não apareceram que tudo isso vai por água abaixo ou será questionado. Não. Nós temos que manter os pés no chão e sabemos que daqui a pouco as coisas mudam. É só a primeira bola voltar a entrar, eu não tenho dúvidas que voltaremos a uma normalidade. Dorival, obviamente a sequência ela preocupa, mas o torcedor acaba tendo em vocês uma perspectiva boa por conta dos reforços, né? O São Paulo talvez tenha a melhor janela com a chegada do Rames e do Lucas, mas como administrar também essa questão com a possibilidade de em 10 dias o ano pode acabar para o São Paulo com relação a títulos, por conta dessas duas competições de mata-mata. Como administrar essa questão da perspectiva positiva e, ao mesmo tempo, também do ano acabar virando para o São Paulo com 2 eliminações? Eu acredito no trabalho, na dedicação, na postura da equipe e acredito nos resultados. Então, para mim, o que vai acontecer é o contrário. Nós vamos lutar até o final para revertermos 2 resultados que, a princípio, são ruins, são negativos, mas nada tira as possibilidades que nós temos de buscarmos o nosso espaço e lutarmos pelas nossas classificações. Dorival, boa noite. É claro que todo mundo está projetando lá na frente, o jogo do Corinthians é o mais falado, né? Esse jogo que vale uma vaga na Copa do Brasil, e é uma competição que o São Paulo não ganhou, você conhece muito bem, então o torcedor tem mais essa ânsia de que chegue logo essa data. Mas muita gente já coloca como correlacionado. O desempenho na Copa do Brasil pode estar muito relacionado ao desempenho que o São Paulo terá na próxima quinta-feira. Você vê que também tem um pouquinho disso, se o São Paulo acaba sendo eliminado no Morumbi para o São Lourenço na próxima quinta. Você acha que perde um pouquinho aquela euforia toda que o próprio grupo vivia nesse momento decisivo? Você acha que pode ter uma queda também psicológica do São Paulo? Olha, caso aconteça, não pode. Não pode ter de maneira nenhuma. Assim como se uma classificação também não nos garantirá a classificação do jogo seguinte. Então não tem porquê um fato relacionado ao outro. O que nós temos que ter é a consciência de que, nesse momento, nós demos uma caída, no sentido de sermos um pouco mais incisivos e decisivos em momentos importantes. Aconteceu. Mas nós não deixamos de jogar, de botar a bola no chão, de buscar gols, de buscar... nós não perdemos essa condição de tentarmos envolver os nossos adversários. Em jogo nenhum isso aconteceu. Então, isso aí me deixa muito confiante. Os gols daqui a pouco vão aparecer. Tudo é questão de um capricho maior, de um detalhe a mais, de uma movimentação na hora certa. Eu acho que são pequenos detalhes que fazem a diferença. E a hora que voltarmos a ter tudo isso, eu não tenho dúvidas que os resultados voltarão a acontecer. Essa equipe ela não deixou de fazer as coisas que vinha fazendo. Não esmoreceu, não abaixou a guarda, não relaxou em momento nenhum. Então, não tem situações que não tem como explicar. É só vocês pegarem os últimos gols que nós tomamos e verem o desenho desses gols. Se em algum momento as equipes adversárias nos envolveram de alguma forma. Não aconteceu. Infelizmente, é o momento. É a situação e nós temos que lutar e trabalharmos para que passemos por isso. Dorival, e como é que funciona o trabalho do técnico, do treinador, em tão pouco tempo para a decisão contra o São Lourenço, mudar esse quadro, que o São Paulo volte a ser um time mais frio lá na frente, que consiga executar bem as jogadas, fazer os gols? E só uma segunda pergunta. Você falou que ainda não tem uma programação para o Rames. Pelo que você observa dele nos treinamentos, qual que é o estágio físico dele? Olha, é muito difícil fazer uma avaliação desse tipo. Por isso que nós temos que aguardar. Eu vou dar o tempo que seja necessário para que ele mesmo me posicione a respeito das suas condições. Eu acho que ele, mais do que ninguém, o conhece. E, em razão disso, nós temos que aguardar. Não vamos criar aqui expectativa nenhuma, porque carece de uma atenção um pouco maior.
Desculpe, com relação... Olha, é fazer o que nós sempre fizemos. Eu acredito demais na minha equipe e por isso eu não mudo o meu comportamento. Não é uma derrota ou duas que vão me tirar do prumo das minhas decisões. Elas continuarão sendo dessa maneira porque eu confio, acredito e tenho uma certeza muito grande que coisas boas poderão estar acontecendo daqui a pouco. O São Paulo não deixou de atuar bem, o São Paulo não deixou de fazer as coisas certas dentro das partidas. Alguns pequenos detalhes estão, naturalmente, nos tirando uma possibilidade de um resultado melhor. É preocupante, sim, não deixa de ser, mas só o trabalho para mudar tudo isso. E é o que nós vamos fazer, é o que nós estamos fazendo. Dorival, boa noite. Você está sendo bem franco ao dizer que é preocupante, né? Você não está aqui só trazendo números que seriam favoráveis para fazer uma leitura de um possível domínio, especificamente hoje. Essa também é uma leitura muito franca da sua parte, no sentido de que hoje, talvez, o São Paulo tenha, assim, apresentado alguns sintomas de falta de confiança, até não pela sequência, mas pela característica do jogo que teve um Atlético Mineiro que fez gol com 3 minutos e obrigou vocês a subirem a montanha o jogo inteiro. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se hoje, até pela sua forma como você está franco e falando em preocupação, você já detectou um pouco que talvez a sequência tirou, de fato, um pouco daquela confiança do São Paulo? É uma ansiedade natural. Isso aí acontece com qualquer equipe. Ela pode ser mais ou menos qualificada, ela pode ser mais ou menos experiente. Acontece com todo mundo. Quando você quer acelerar em demasia, você acaba passando do ponto. Quando você tem tranquilidade para tentar encontrar os caminhos, você acaba fazendo com que as coisas se tornem mais simples e mais fáceis. Tem situações que são menos problemáticas e tem situações que são um pouquinho mais complexas. Eu acho que a falta de gols em outras partidas tem proporcionado essa ansiedade. Agora, nós não podemos transferir sempre para a partida seguinte essa condição, essa situação. Por isso que nós temos que ter calma, paciência e buscarmos nos enquadrar com naturalidade aquilo que a gente vinha fazendo e que vinha acontecendo, vinha dando certo, nós vínhamos construindo a todo momento. Então, eu acho que tudo é questão de um pouco mais de consciência, paciência e tranquilidade. Todas as equipes estão passando por um momento oscilatório, onde estão transformando bons em momentos difíceis, complicados, que daqui a pouco retornam, desde que você não perca o principal, a sua organização. São Paulo até agora não perdeu. Por isso que eu estou muito confiante que tudo possa mudar daqui a pouco. Dorival, boa noite. A gente viu ali nos segundos finais um choque com o David, né? E ele bastante preocupado, até os próprios companheiros chegando próximo a ele. Você já tem algum tipo de informação com relação a isso? E se o Gabriel Neves, nesse processo de recuperação, se ele pode ser uma opção para quinta-feira? Parece que foi um trauma bem delicado, atingiu o joelho, o tornozelo e o pé. Então, o doutor está levando o David agora para exames. Nós temos que aguardar para confirmarmos tudo isso. O Gabriel vem evoluindo, vem trabalhando. Foi a primeira semana que ele trabalhou praticamente 4 dias já diretos com bola. Eu acho que isso daí já é um ganho. Acredito eu que possamos tê-lo aí o mais rápido. Boa noite, Dorival. Você agora ganhou o Lucas, o Rames. Eles ainda não podem jogar 100%, mas hoje a gente já viu o Lucas participando, criando bastante chances ali por dentro. No momento em que seu time tem dificuldade de concretizar jogadas, ter jogadores para a fase terminal, como são os dois, vai ser importante para você criar ainda mais variações, ainda mais jogadas ofensivas na sua equipe? Olha, eu acho que o que nós sentimos um pouco de falta eram jogadores que tenham e que possuem esse quadro, né, de definição. O São Paulo conseguiu. Agora nós temos que dar um tempo para que eles se adaptem. O Lucas, ele está num estágio um pouquinho diferente do Rames, e em razão disso já vem sendo aproveitado. Eu espero que ele evolua. Terá uma semana agora aberta para poder intensificarmos, para que possamos intensificar os trabalhos com ele. E quem sabe aí já para o jogo com o Flamengo e posteriormente com o Corinthians, o tenhamos em uma condição um pouco melhor do que nesse momento.
Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima. Vai fazer mais alguém aqui?